Boa noite, professor. Boa noite, meu amigo. Tudo jóia? Cara, tá tudo Demorou, bem, mas graças a Deus. entramos, né? É, acontece. Isso já tem acontecido várias vezes com alguns convidados. O Instagram ele tá dando um trabalhozinho aí, mas de antemão quero te agradecer, porque quem acompanha o professor Douglas viu que hoje, especificamente hoje, eu sei que a semana dele já é corrida, mas eu estou falando de hoje. Foi muito corrida. Ele saiu, enfim, teve um evento na faculdade da cidade do Martel, a Facima, que foi a minha casa. Estudei lá publicidade, enfim. E aí teve o curso, né? Depois. A nossa isolada, né? Hoje foi o evento lá da gente, a nossa aula inaugural para a primeira fase da OAB, né? A gente iniciou o projeto DB nas faculdades. Então, boa noite a todos aí que vão entrar, né? Que vão assistir agora, que vão assistir depois. Então, hoje foi a nossa estreia do DB nas faculdades. Então, lá na Facima também, onde eu lecionei, né? Já lecionei em inúmeras faculdades aqui. Há 16 anos, né? Que leciono. E depois teve a nossa isolada, nosso curso de prática da execução penal, à tarde toda. E acabou bem tarde. Aí eu disse, Márcio, tem como a gente adiar aí para as 8 horas, né? É um papo rápido aqui, tendo em vista que, né, todo mundo também tem outros compromissos e tal, e a galera quer uma coisa mais enxuta, né? Então a gente vai trocar essa ideia, né, da nossa Exato. experiência, desde o início lá, onde pudemos trazer, né, esse serviço para influenciadores digitais de blindagem jurídico-digital, né, do compliance, lá quando ainda não tinham as operações, né, e a gente já trazia essa preocupação, né, preocupação social, preocupação jurídica, com essa relação, né, advinda do mundo digital, né, que muitas pessoas Uhum. acabam não se preocupando, né, com as relações feitas pela internet, acreditando que se pode tudo. Então a gente fez para grandes influenciadores aqui, que a gente vai nessa, apesar de ser de cunho jornalístico, né, vai preservar os nomes, mas grandes influenciadores aí que já passaram por nós, outros que continuam conosco, e para que haja, né, para que houvesse desde antes e para que continue havendo aí essa proteção de consumidores, né, dos seus Uhum. serviços, né, que os seus serviços não deixam de ser serviços de publicidade, né, para que eles mesmos, que acabam não conhecendo, né, por serem leigos na área, né, na área jurídica principalmente, acabem não entendendo de fato o que pode, o que não pode no mundo aí da divulgação dos jogos online. Então, parabéns pela escolha do tema e espero contribuir. Com certeza. Pessoal, quem está entrando agora, compartilha para o máximo de pessoas possível. Vamos bater esse papo de sábado. Às vezes você está aí em casa, decidiu não sair. Então vamos bater aquele papo de forma leve, mas com, a- com um cunho muito sério, né? Porque o que a gente vai falar aqui diz respeito a influenciadores e também a apostadores. Eu fiz até uma, né, coloquei um título aí até para chamar ainda mais a atenção do pessoal. Eu botei tipo, você aposta, vem jogar com a gente, para realmente as pessoas começarem a se ligar, porque é o que normalmente as pessoas são levadas a títulos que realmente chamam a atenção. Mas antes da gente iniciar, de fato, sobre o tema, eu quero apresentar o professor advogado Douglas, que é advogado criminalista, professor penal, sócio da empresa Bastos Advogados, CEO da DB Cursos e Concursos, conselheiro do sistema prisional, autor do livro Privatização Prisional, enfim, e outras coisas aí que o cara é fera. Gente, para quem não já viu um papo dele, não participou, ele falou
num estúdio sobre a descriminalização da maconha. Foi um papo maravilhoso. O cara, enfim, é fera. E aqui nos bastidores eu estava justamente falando com ele. Douglas, muito obrigado. A gente sabe o peso que tem o nome do Douglas Bastos aqui em Alagoas e no Brasil. É um cara que tem se destacado pela sua profissão e qualidade dos seus serviços, principalmente também para o tema de hoje, como ele mesmo falou, ele trabalhou ao lado de influenciadores conhecidos, enfim. E reservar essa 1 hora, depois de um dia muito corrido dele, para bater esse papo com a gente, assim, é muito gratificante. E a gente só tem a agradecer ao senhor por total dedicação. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço o convite também, né, as palavras, parabenizando pelo seu trabalho aí, um cara estudioso, um cara preparado, que está sempre antenado, até a forma de abordagem é uma forma que conecta, né? Se não fosse, eu nem aceitaria, né, participar de eventos, né, que eu considero como eventos, tanto do podcast como essa live aqui. Então, quero deixar também aqui os meus elogios em público para que a gente cresça, né, para que você cresça também, possa levar mais informação a um grande público. E vamos para cima. Vamos embora. Então, eu queria que a gente começasse tecendo a nossa conversa, entendendo, até para as pessoas entenderem se existe uma diferença, né, em relação, porque assim, o Brasil, há um tempo atrás, principalmente, eu acho que na nossa época, hoje as crianças nem veem mais, mas na nossa época de criança, tinha nas esquinas aquelas máquinas de caça-níquel, né? Você botava o dinheiro e aí fazia o jogo, se ganhasse, vinha um bocado de moeda. Ou, se perdesse, você tentava outras vezes e ganhava, e assim perdia e ganhava, enfim. E depois desapareceu porque o Brasil, né, então, não sei, existe uma lei que proíbe esse tipo de máquinas. Aqui no Brasil não tem cassino, mas tem a loteria, tem agora as bets, então é possível a gente diferenciar o que era os caça-níqueis, o que é esse jogo de azar que existe por aí, para o que é a bet hoje? Vamos lá. O jogo de aposta, né? Ele é o que a gente chama, né, jogo de aposta. Primeiro de tudo, seja físico ou digital. É aquele que o apostador ele joga, né, ali com a intenção de receber um prêmio, né? Aí existe uma diferença ali entre o que é considerado jogo de azar, né, e o que não é considerado jogo de azar. Em tese, o que for considerado jogo de azar é uma contravenção penal. Por isso que essa contravenção penal foi alvo, né, junto com, sempre quando se coloca contravenção penal de jogo de azar, de exploração de jogo de azar, sempre as operações, né, a gente já atua também em operações, não só aqui como em outros estados, né, Game Over e outros estados também, Sorte Grande, enfim, eles colocam outras infrações penais, né? Por exemplo, lavagem de dinheiro, quando você faz a exploração do jogo de azar através de um jogo ilegal, ou seja, um jogo, né, ilegal, e abre uma loja, abre um restaurante, aí estaria ali com o dinheiro recebido daquele jogo em tese ilegal, lavando esse dinheiro num negócio lícito. Mas jogo de azar, pela técnica jurídico-penal, é tudo aquilo que não dependa, ou melhor, que dependa exclusivamente da sorte. Exclusiva ou majoritariamente da sorte. Então, por exemplo, né, fazendo essa distinção, quando existe alguns jogos, as bets esportivas, por exemplo, né, tá lá em campeonatos assim, campeonato assado, tarará, tá estampado na camisa do jogador, e você diz, poxa, como é que fulano foi alvo de uma operação criminal, enquanto que tá lá, eu assistindo a televisão, canal tal, famoso, e tá estampado. Aí fica aquela incongruência.
Eu vou num banco, né? Num serviço paralelo a um banco público, tá lá que eu posso jogar para ganhar no final do ano tanto. E basta o quê? Basta girar uma roleta, né? Que eu nem tô vendo, que ninguém tá vendo, né? E posso ficar milionário. Enquanto que outros influenciadores estão sendo presos, alvo de busca e apreensão e etc. Né? Então vamos lá. As apostas esportivas, elas são diferentes do cassino online. Né? O que é o cassino online? Que é parecido com um cassino de locais de cassino, que você já falou no início. Aí, o cassino, começando por ele, né? Ele não depende de sorte. Ou melhor, ele só depende de sorte. Ele não depende de palpite, não depende de estudo, apesar de alguns, né? Na época até, alguns influenciadores, rapaz, eu tenho uma técnica de jogar o jogo tal, tarará, tarará, quando eu jogo eu ganho, quando a influenciadora joga não tem pra ninguém, tarará, sempre tem essas divulgações, né? Esses são os cassinos online, né? Esses, em tese, né, são proibidos, né? Eles só podem atuar no Brasil se estiverem hospedados em outro país e tiverem as licenças. Por isso que existem a plataforma tal, essa plataforma está legalizada. Por quê? Porque pagou o imposto. Que no dia 30 de dezembro de 2024 houve uma regulamentação, né? Que entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2025, para dizer, as casas de apostas precisam devolver, né, aos cofres públicos, ou seja, arrecadar ao Estado 12% do valor, né, da operação ali. Enquanto que o apostador que ganhar, veja, de todo o dinheiro, é 12% que a casa de aposta, né, ela entrega ao governo, se quiser ficar legalizada, né? E existem várias não legalizadas. Se não são legalizadas, passam a ser consideradas exploração de jogo de azar, infração penal, né? Certo. Enquanto que o apostador que ganhar, obviamente, que não ganhar, ele vai apostar R$10, 15, 100, 200, 1.000, 20 mil, né? Como a gente vê aí, pessoas, né? Que eu acho que fez parte assim da sua preocupação, até do script aí, pessoas que acabam se viciando no jogo, né? E o que fazer, se pode reaver, tarará, a gente vai falar um pouquinho lá na frente sobre essa relação, né? Se é uma relação de consumo aí do Código de Defesa do Consumidor ou não. Então, enquanto que o apostador que vencer, né? Ou seja, que ganhar o prêmio, ele tem que pagar de imposto 15%, certo? Então, tem toda essa agora regulamentação diferenciada, né? Então, aí poderia você perguntar, entendi agora, porque na loteria é permitida. Por quê? Porque há a arrecadação, né, do tributo. E a maioria dessas, tipo, ela é confiável. Confiável por quê? Porque existe um aval do Estado, né? É nesse sentido. Então, ficando claro, né? Apostas esportivas são aquelas em que você diz, rapaz, eu acho que o Flamengo, pelo plantel que ele tem hoje, ele vence. Então, você tem um estudo, entre aspas, né? Uhum. Você pensou, rapaz, o atacante tá fazendo gol demais, a zaga tá muito boa, não vai levar gol, tal. Então, eu vou dizer que vai ser 3-0 pro Flamengo contra o Botafogo. Teve uma lógica. Então, sim, aí você não chama de cassino online. Agora já, né, falando aqui os nomes, jogo do tigre, jogo do porco, jogo do coelho, entre outras, né, são os cassinos online que precisam justamente dessa forma de regulamentação, para que você tenha essa arrecadação do tributo e assim, entre aspas, né, torne a oferta desse serviço mais segura. Uhum. Então, vamos lá. É complicado, porque a gente, enquanto consumidor, vamos dizer assim, enquanto pessoas normais, a gente imagina que o que seria para ser regular seria aquilo que seria possível auditar,
aquilo que poderia ser. Por exemplo, na minha pesquisa, até para simplificar, na minha pesquisa, eu vi o que dizia. É que algumas questões sobre que não estava sendo favorável a essas casas de apostas seria o seguinte. Porque, justamente, são roletas, são coisas digitais que não existe uma previsibilidade. É tudo muito. Você não está por dentro do algoritmo, não sabe até que ponto aquilo de fato vai trazer algum ganho ou não. Então, eu imaginava que para o Estado, que para a Justiça, a base seria essa. Mas aí eu entendo que, para ser regular, para estar regularizado, ele tem que apenas pagar o imposto. Então, já existe assim. É complicado, sabe? Porque, tipo, para você estar certo, é só pagar. Né? Questionamento sobre isso, né? Justamente. E assim, eu quero também deixar claro aqui para o pessoal que o nosso intuito do nosso não é ser contra nem a favor. Justamente, não eu sou a favor, eu sou contra. Nós estamos aqui para levantar questionamento. Quer dizer, nós não. Eu estou aqui para levantar questionamentos e aí, em contrapartida, o professor advogado Douglas, ele vai trazer a posição dele como advogado e estudante das leis, né? Mas, enfim, vamos prosseguir. Já deu para entender aí um pouco o que, de fato, diferencia as bets, as casas de apostas, os caça-níqueis. Agora, vamos lá. A gente está aí, o assunto mais recente é sobre a CPI das bets, que foi levantado pelos senadores, né? Inclusive por uma senadora, se não me engano, Soraya, acho que é isso. Soraya Tronic. Pronto. E aí levantaram aí a questão de vamos investigar, tá? E foi convidado alguns influencers, principalmente um dos mais conhecidos, para trazer a posição dele, porque a ideia queria entender como é que funcionava, enfim, saber como era a questão de contratos e tal. Mas é possível hoje a gente saber o que de fato a CPI quer, o que de fato eles estão investigando. Por exemplo, a investigação tende a ser para preservar o apostador, de certa forma, ou para de fato saber, aí volta aquela questão, se elas estão legalizadas, se estão pagando ao governo. O que seria? É possível fazer essa leitura? Sim. Na verdade, o objetivo, né, principal é entender como as apostas, né, os jogos de apostas, né, como funciona a dinâmica do jogo, né, para que saber, né, existe uma investigação por trás ali que é entender se há o financiamento por parte de organizações criminosas, né, se há ali um envolvimento com a questão da lavagem de dinheiro, né? Então, o objetivo da CPI, né, que está prevista para acabar no dia 14 de junho, agora, domingo, né? No dia 14 de junho, sábado, de hoje a 8, né? Ou seja, mas pode prorrogar, né? Pode prorrogar, porque ainda falta muita gente aí a ser ouvida, vários nomes aí foram ouvidos, né? E que a gente conhece muito bem e que vai haver um relatório conclusivo para que se possa, vamos lá, Márcio, principal objetivo, regulamentação. Não é, veja, é proteger. Se a regulamentação é para proteger. Então, o principal objetivo é parar de ficar, eita, vou punir, porque assim, a maior... Engraçado, aí aparece o site Bets, né? Já aparece aqui a propaganda do jogo, né? Aqui apareceu aqui de forma pop-up, né? Aí, resultado. Então, isso está em todo canto. Então, a questão é, o que é que a gente faz? A gente proíbe, prende todo mundo, né? Faz isso, faz aquilo, ou a gente regulamenta. O objetivo, quando se fala de imposto, Márcio, é assim, veja, tem um objetivo, não é só um objetivo estatal. É o objetivo da reversão desses valores para fins que a gente chama de direitos fundamentais de segunda dimensão. O que é isso? Saúde, educação, transporte, moradia, habitação.
uma vez que eu pago o imposto, seja eu o dono da plataforma, ou seja eu o apostador, como a gente já falou aqui, né? Ambos vão ter que pagar imposto. E vai se ver se está pouco ainda, né? Se precisa aumentar, se não, tarará. O objetivo é, beleza, então vamos ver se essa casa de aposta agora, se essa nova plataforma, né? Plataforma nova, né? Que as influenciadoras divulgam aí, se essa plataforma nova vai querer ficar. Será que vai dar o lucro que ela tanto ganha, que ela tanto espera, né? Será que ela vai querer, porque para também estar regulamentada, né? A lei 14.790 de 2023, ela dá uma série de requisitos também, Márcio. Que requisitos do ponto de vista de regularização do próprio CNPJ? Então, será que tem CNPJ? A empresa, essa daqui da Coreia, essa daqui do Afeganistão, essa aqui da China, será que essa empresa tem registro aqui, né, nacional de pessoa jurídica? Então, ela vai querer fazer esse registro, né? Para fazer esse registro tem outros pagamentos, não é só o imposto da exploração do jogo. Tem os impostos, né? A gente sabe, tem, né, algumas empresas. Então, muita coisa fica, mas ao mesmo tempo eu sei que quando eu estou entregando o meu serviço ao público, é de uma empresa séria, é de uma empresa que está ali pagando o imposto, né? Que está ali fazendo o que tem que ser feito. Então, não sei se está, né? E o público também, assistindo agora ou depois, a acompanhar o raciocínio. Então, veja, a partir do momento que eu digo, vamos regulamentar, a partir dessa legislação, né, que eu falei, foi 2023, aí depois teve as regras do CONAR em 2024, que entrou em vigor em 2025. Então, é esse movimento, né? Mas já existia a lei inicial, a lei das bets foi em 2023, essa mais nova, né? E depois as regras de 2024, que entrou em vigor em 2025. Mas existia desde 2018 uma legislação, né? Mais arcaica ali, mas estava ali uma legislação sobre apostas, né? Então, quando você diz a empresa, agora a empresa DB, né? Vai passar a divulgar o jogo do uso, né? Então, agora, para ela divulgar o jogo do uso, precisa estar com a empresa regularizada. Depois, pagar o imposto da exploração do jogo de azar. Depois, né, entregar os prêmios, né? Porque aí a gente vai discutir mais para frente aí sobre essa questão da entrega dos prêmios, quando pode exigir, quando não pode exigir, tal. E isso faz com que você, sabendo que vai poder ir numa loja, como se você estivesse numa loja online, comprando um curso. Você está querendo ter um serviço. Então, assim, tudo vai estar sendo visado. E outra coisa, em tese, dívida de jogo, né? Dívida de jogo não é exigível, né? Quando tudo se regulamentar, poderá ser, né? Aquela poderá ser. Então tem todo esse detalhe. E a partir disso, tudo começa a ficar mais claro, né? As pessoas passam a decidir se vale a pena pagar esse imposto ao você ganhar o prêmio, se vale a pena eu explorar esse serviço de ser uma casa de aposta ao pagar esse imposto. Eu tenho que fazer as coisas certas. Eu, como influenciador, vou ter também que falar sobre, eu tenho que falar que o ganho tem mais perda do que ganho, né? Nas regras de CONAR. Está lá dizendo, na hora de você divulgar uma plataforma, né? Você precisa dizer, aqui o risco de perda é maior do que o de ganho. Jogos, vai chegar lá para frente, né? Nessa pergunta, não, né? eu até gostei, porque eu não sabia que existia essa regra. E não tem nenhum problema da gente até adiantar esse assunto. Então, existe uma regra da divulgação das casas de apostas? Existe. Perfeito. Que são as regras, né, do CONAR, né? São as regras do CONAR. Então, a publicidade, né, precisa... Veja, essa daqui é a cartilha do influenciador. O influenciador tem que pegar essa cartilha, aí todo cliente meu, né,
Os inúmeros clientes influenciadores que eu tenho tem que saber isso. E a gente instrui, a gente manda a cartilha grande, aí vamos supor, cara, eu vou nada ler, eu quero postar, eu quero divulgar, não sei o quê. Aí áudio, ou tiro o trecho que mais importa, né? Por exemplo, que é o anexo 10 dessa que a gente chama, né? É o Conselho, que é o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, CONAR, né? Que são as regras relativas nesse texto, né? Relativas à publicidade de casas de apostas. Então, ela precisa seguir, né? Por exemplo, alguns princípios. Pelos princípios, você já vai ter uma noção, você e o nosso público aqui. São 5 princípios que se baseiam as regras de publicidade de casas de apostas, né? Isso é interessante, Márcio, porque assim, como você falou aí perto do início já caminhando, a gente não está aqui para nem ser um defensor disso, nem ser um crítico disso. A gente está aqui para dizer, existem regras, existem formatos e existem punições. Então, se você que está assistindo, seja domingo, segunda, terça, né, for um influenciador, que vai ter um monte que vai assistir, né? Você vai focar nisso. Vai focar, eita, olha aí, eu posso fazer, né? A depender, eu não fui proibido. Quem participou da Operação Game Over foi proibido, né? Proibido. Está lá na determinação das medidas cautelares, né? De clientes nossos e de todos, né? Está lá na determinação de não explorar. Aí depois, a partir dos acordos, né? Do que a gente possa falar aqui, que os acordos são sigilosos, dos acordos que foram feitos, alguns foram divulgados aí na televisão, pode existir a volta de autorização a depender da casa de aposta, como alguns já estão assim fazendo, né? E não tem problema nenhum, estão sendo bem instruídos, né? Cada um por seus respectivos bancas jurídicas, seus advogados. Então, quais são esses 5 princípios? Identificação publicitária. Precisa se identificar, precisa dizer, sou fulana de tal, né? Estou divulgando a plataforma tal, CNPJ tal, autorizada pela portaria tal. Então, precisa, não é na doida. Precisa, para quê? Para que o maior de idade, né, a gente espera, que queira, que não esteja passando também por problemas, né, decide fazer, né, como falam aí no popular, não sei o que estou dizendo, uma fezinha aí e tal, tá com dinheiro livre. Outra coisa também importante, que a influenciador, veja, a sugestão até do CONAR, diga isso também, não use o dinheiro da sua energia. Tipo assim, eita, eu tô com R$200, minha energia é R$200, mas se eu ganhar, eu ganho a energia de 4 meses. Veja, é uma prospecção, porque se ganhar, realmente vai ganhar isso, ou mais. Aí vai e perde. Tá, agora eu tô com 100 pagamento da energia. Vou jogar o dinheiro que eu não tenho para poder ver se recupero o que eu perdi e aí vira um vício. Aí vira um ciclo, né? Vicioso, tarará, tarará, né? Segundo princípio. Princípio da veracidade da informação. Certo? Pronto. É você ser verdadeiro. Porque, e de maneira também, como foi público, né, isso falado, e a gente sempre evita, né? Só quando é uma entrevista sobre o caso tal, a gente vai falar sobre o caso tal. Como aqui não é sobre o caso, né, específico, a gente está falando sobre o jogo em geral e está sem falar os nomes das pessoas. Mas, na época, da primeira fase da operação, daqui da Game Over, né? Aí houve a acusação, aí é a acusação, né? De que aí um cenário lógico, vamos dizer assim, vamos dizer, se foi verdade ou não essa acusação, né? Não importa, até porque foi feito um acordo. O acordo é como a gente fala nas aulas de processo penal,
ele entra, né, no acordo de não persecução penal, por exemplo, de colaboração premiada, entra na vala do processo penal. É um nome feio, né, na vala, né? Não, porque a sociedade não sabe se aquele agente é inocente ou culpado. Porque decidiu fazer um acordo. E não é para dizer que é inocente ou culpado. Não pode dizer nem que ele foi absolvido, como muitos saem dizendo, resolvi, não sei o quê, não devo nada à justiça. Não. Você pode até não dever nada à justiça, mas a justiça não disse que você era inocente. Agora, também, ninguém pode apontar o dedo para você para dizer que você é culpado. A justiça fez um acordo antes de chegar numa sentença de condenação ou absolvição. Beleza. Aí, onde é que eu quero chegar? Qual foi a acusação? Que não, né, na primeira fase acabou não precisando, porque chegaram nos acordos. Que seria um estelionato virtual, violando esse princípio da veracidade de informação. Por que o estelionato virtual? Você demonstrava uma vida de luxo, né? Uma vida de luxo, com carros importados, né? Com casas, viagens, né? Tudo isso, informando que esse ganho era um ganho do jogo. Do jogo, leia-se. Não da divulgação do jogo, mas sim de jogar. Então, o influenciador pegava o celular dele, né? Pegava o celular dele e... Gente, ganhei 10 mil. Joguei 400 e ganhei 10 mil. Isso eu estou falando a acusação, né? A acusação. Não estou dizendo que tá certo, tá errado, nada disso. É uma lógica, para que todos entendam, né? Tal, e você tá vendo aqui, ó, olha a minha casa. Tem um avião, né? Aí mostra o avião. Tem um avião, né? Eu tenho um cavalo, né? Eu tenho jogo, eu faço tudo, eu viajo, tal, não sei o que, tarará, tarará, com o dinheiro que eu ganho jogando, tá? Do ponto de vista da defesa, se eu sou um palestrante, acompanhe também comigo o raciocínio, vem a defesa disso, né? Eu sou um palestrante e você diz, Douglas, quanto é para você palestrar? Eu estou com um nicho agora em Brasília, pessoal muito bom, tal, pessoal quer muito, né? Pessoal grande, quer muito a palestra sua. Quanto é? Aí eu digo, é 100 mil. Eu estou cometendo algum crime? Não. Dizer que essa palestra é 100 mil? Não. Não. Porque eu tenho direito, pelo meu estudo, pelo meu... o que eu considero como capacidade para palestrar, o direito de cobrar. É a mesma coisa o influenciador. Era o que a gente informava, né? Eu sei que você ganhava para fazer uma divulgação dessa forma, tal, não sei o quê, mas se você dissesse que esse valor você estava ganhando para divulgar, você tinha direito, né? Você tem um repertório dentro da sua rede social que lhe autoriza a fazer isso, né? Mas violava, né, no entender da polícia, esse princípio aí da veracidade da informação ao dizer que você ganhava e você tinha uma vida de luxo por ganhar no jogo e não por ser influenciador. Entendi. Porque parte desse ganho seria pelo patrocínio da empresa, né? Olha, eu vou lhe patrocinar para você falar da nossa empresa. Isso. Aí a questão é, falar da nossa empresa você pode? Pode. Não pode dizer violando a verdade. Entendi. Terceiro princípio. E eu acho que parte do erro desses influenciadores, eu não quero aqui julgar se eles estavam conscientes, porque aí é a justiça quem tem que fazer isso e a própria cabeça do influenciador, mas vamos criar a ideia de que assim, a gente também está falando da questão da publicidade. De publicidade eu entendo um pouco porque claro, aí tá certo. A publicidade ela vem muito mais para realmente chamar a atenção, né? Os primeiros segundos precisa cativar. E na cabeça da pessoa que não tem o conhecimento, ela está ali para realmente fazer essa divulgação, para chamar a atenção. Então, eu imagino que por falta de orientação, acaba... Pô, eu preciso divulgar. A empresa me pagou para divulgar e eu preciso divulgar. E aí acaba utilizando essas informações que para a justiça não
não seria a verdade, né? Perfeito. Então, aí Você já cabe fez a defesa do influenciador a partir disso aí justamente, mesmo. e Porque, aí tipo assim, eu cabe vou usar o que eu tenho. O que eu tenho, beleza. Eu ganhei esse dinheiro aqui de outra coisa, mas eu preciso dizer que foi do jogo. Tinha ganho? O jogo tem ganho? Tem. O jogo tem ganho. E existia, de verdade. Mas por que existia, já de trás para frente? Porque existia e existe influenciadoras, né? Influenciadores que ganham no jogo, porque jogam muito. É uma coisa, é óbvia, né? Aquela frase que diz assim, só não ganha quem não joga, né? Isso. Ou melhor, se essa daí pode até nunca acontecer, só não ganha quem não joga, né? Porque o cara pode jogar sempre e nunca ganhar. Mas a premissa inversa é absolutamente verdadeira, que é quem não joga não ganha. Não ganha. Sim. Quem não joga não Concordo. ganha. Então, existiam, né, clientes nossos, influenciadores, clientes nossos, que tinham um volume estratosférico e que eram também viciados em jogar. Caramba. Não só em divulgar, em jogar. E perdiam muito, mas quando ganhavam, ganhavam muito. No Entendi. jogo mesmo. No jogo mesmo, entendeu? Então, existia sim o ganho, né? E existe, né, o ganho. Assim como existe o ganho, né, dos órgãos oficiais do Estado, da loteria. Sim. Né? Verdade. Sim, o terceiro princípio, importantíssimo, de proteção à criança e adolescente. Então, precisa constar na publicidade dizendo proibido para menores de 18 anos. Fale com seu pai, não entre, tal, tererê. Precisa dizer para poder os adolescentes no colégio não estarem jogando, pior ainda, criança, e assim sucessivamente. Quarto princípio, princípio da responsabilidade social, né? É você justamente se preocupar com os danos que podem acontecer, né? Então, assim, e era engraçado, né? É engraçado no sentido inusitado, que tem influenciador que tem um estilo mais humano. E tem outros que a pessoa vê que se copiou e colou a regra, para cumprir. Aquela coisa seca, né? Mas cumpriu. Outros não. Tem um jeitinho de falar, sabe, e tal. Justamente essa responsabilidade social. Cuidado. Não use o dinheiro do seu aluguel. O joguinho tá aqui para ser um extra. Não jogue sempre. Eu mesmo, vocês veem, estou jogando, depois não jogo, paro de jogar tantos dias, tarará. Então, isso é uma responsabilidade social. E tem um outro ponto da responsabilidade social, é que boa parte, né? A gente também tem esse serviço, né, de auxiliar o influenciador a legalizar o seu ingresso no mundo das bets, né, das apostas, por exemplo, apostas relacionadas a sorteios, né? A gente tem alguns clientes grandes aí de sorteios, né? De plataformas. Então, como fazer, por exemplo, sorteios? Então, a gente tem, existe um convênio com a instituição de caridade, né? A instituição de caridade recebe realmente o valor, o influenciador passa a ser considerado o contratado, né? Pela instituição de caridade, que está, tipo, rifa da igreja, um exemplo, né? Em tese, é um jogo de azar. Se eu tô lá e boto um negocinho aqui no negócio, o negócio mais arcaico possível, pego, bota aqui, né? Aqui. Bota numa sacola, muitas das vezes. Bota aqui, ó. Aí sorteio, pronto. Quer jogo mais de azar do que esse? Verdade. Não tem, né? Então, resultado. Ao fazer isso, você faz com que a instituição de caridade ganhe, o influenciador potencializa a quantidade de tickets vendidos, né? De prêmios, tipo, alguns passam a ser, estou dando várias dicas já, né? Alguns têm até 100 mil, né? Unidades. Então, por exemplo, vai sortear um carro, aí uma BMW, vai sortear uma moto, vai sortear, como teve clientes nossos já, os primeiros lá, antigos, né? Que sorteava carretas,
de prêmios, né? Foram os primeiros aí que estouraram. Então, carretas, não sei o que, tarará. Então, para isso, para você vender a R$1,99, você tem que vender muito. Para justificar você ter ganho. Porque no mínimo você tem que cobrir o prêmio. Isso, não faz sentido eu entregar uma carreta de 1 milhão, eu estou dando um exemplo, e eu vender 100 mil. Isso. Ué, não faz sentido, cara. Eu, se fosse divulgar alguma coisa, até porque quem divulga está vendendo. Né? Eu entendo dessa forma. É vendedor, exatamente. Venda. Então, se você compra uma coisa por R$1, você no mínimo tem que vender por 2. Isso. Não faz sentido eu comprar por 1 e vender por 50 centavos. Eu estou perdendo. E tenho certeza que disse 1 era por 30. No mínimo. Aí, não, estou entendendo. De ganho. Entendeu? Então, o que... Vamos lá, vou falar o último princípio, mas sempre falando, né? O cuidado com o consumidor, né? Mas deixando claro que o trabalho do influenciador é trabalho. É o que ele ali teve de dom, né? O que teve de dom. A gente entende a questão das CPIs, das bets, né? Que é, porra, todo mundo segue fulana, todo mundo segue Beltrano. E o cara usar a sua influência digital para, né, divulgar aí o jogo do, né, o povo bota nome pesado, né, jogo daquilo, jogo disso, daquilo outro, tarará. Mas veja, então, o que é que se precisa fazer, né? O que é que se tem feito? Se você olhar direitinho, o que é que se tem feito? Reportagens megalomaníacas, né? Já dizendo como é que eu posso dizer? Né? O mundo podre, o mundo obscuro, né? Do jogo. Ninguém chegou a fazer uma campanha social, né? Do jogo responsável, que é o quinto princípio. Para a gente fechar os princípios. Jogo responsável é o quinto princípio. Porque essa cartilha é para o influenciador. Cartilha do influenciador, né? O influenciador que estiver assistindo aqui quiser, estiver assistindo o podcast, o Instagram, pode pedir no meu Instagram ou pode pedir no do Amplifique Podcast, que eles pedem para mim, eu mando, né? Eu mando a cartilha aí, as regras do CONAR, que é a sua Bíblia para continuar ou começar, né? Ou entender, ver se vale a pena a fazer as divulgações. Mas a gente pensando reflexivamente, se não seria um teste mesmo, né? Ah, beleza, vamos fazer um pelotão. Agora virei deputado aqui agora. Vamos fazer um pelotão de profissionais multifacetados da publicidade, por exemplo. Aí chama o Márcio. Aí um psiquiatra, um ou vários, né? Psicólogos, juristas, assistentes sociais, né? Pedagogos, por exemplo, esses principais aqui. Para dizer, se fôssemos fazer uma campanha sobre jogos, como é que seria? Tal, misturando lei com divulgação sem ser absurda do marketing, tarará. Quem deve ganhar, né? Esse imposto, porque esse imposto não fica obrigatoriamente vinculado todo, realmente, todas as arrecadações, além do Estado, instituição de caridade, tal, enfim, se pensar, né, em tudo isso. Então, verdade. A ideia é isso, né, porque quais são, pensando nisso tudo que eu falei, né, impacto psicológico dos jogos, impacto financeiro, né, disso, o que seria uma aposta irresponsável, né? Tudo isso tem nas regras do CONAR e, por exemplo, né, boa parte das pessoas que vão assistir aqui, acho que nunca nem sabiam que existia, né? Eu não sabia, inclusive. Eu não imaginei que o CONAR teria feito uma regra para publicidade dos jogos de aposta. Eu não imaginei. E assim,
eu tenho acompanhado desde parte do início dos jogos de apostas. Inclusive, já fui uma pessoa que utilizou a plataforma logo no início. Mas, assim, eu sempre fui muito consciente. Consciente com o pé atrás. Aí eu estou falando como jogador, porque eu já fiz isso. E lá no início, eu não vou dizer qual foi a plataforma, até porque o nosso interesse aqui não é divulgar, mas foi no momento do boom, onde todo mundo estava fazendo, todo mundo queria, e papapá. Eu sempre fui aquela pessoa medrosa, então eu não fiz nenhum investimento absurdo, também não ganhei nenhum dinheiro absurdo, mas eu tenho um colega meu que, por exemplo, ganhou R$ 1.000, mas ele ficava horas de madrugada, porque ele dizia que de madrugada ele ia ganhar mais, porque eram menos pessoas jogando e não sei o quê. E assim, eu estava percebendo que algumas pessoas próximas a mim estavam tomando uma proporção de estar pedindo dinheiro emprestado. Eu digo, opa. Sim. Eu digo, epa. Então, assim, eu entendo que o jogo aí, ele tem que ser, de fato, de forma muito consciente, né? Então, você que joga, que você gosta, né, tá tentando ganhar uma grana, tem que ter muito cuidado mesmo. Ô, Márcio, me tira uma dúvida. Eu entrei aqui no WhatsApp do computador, aí um monte de gente dizendo que não tá no meu Insta a live. Tá não? Não tá compartilhada? Ela fica ao vivo. Peraí, viu? Um monte de gente dizendo que não tá ao vivo. Eu não tô ao vivo. Ó, pra mim aqui tá como inclusive tá aqui Douglas Bastos, DB. E se eu clicar em remover, o senhor sai. Então tá com o senhor. O que acontece? Eu acho que é por isso que tá só esses dois agora, né? Verdade. Ele tá oscilando. Mas enfim, tá oscilando. Mas assim, porque era pra entrar um bocado de gente. É o erro, infelizmente, é uma falha do Instagram. Nós já tivemos isso com outros convidados, porque não sei qual o motivo, é o próprio Instagram mesmo, a própria plataforma do Instagram, ela tá dando esse erro. Tanto é que no início ficou ruim pra gente conseguir conectar. E aí, inclusive, por exemplo, a gente também recebeu reclamação. A gente começa a live e os nossos seguidores não estavam sendo avisados que estava tendo a live. Então, infelizmente, a gente está passando por isso. Acredito que deve ter algum tipo de mudança do sistema do próprio Instagram, alguma atualização e que acaba prejudicando a live, enfim. Mas aí a gente vai estar divulgando mais ainda para o pessoal que não está assistindo agora. Porque o que acontece? Ele muitas vezes não está mostrando que está ao vivo. Aí a pessoa tem que acessar o Instagram, seja do Amplifique ou do Douglas, para poder realmente ver que está ao vivo. Entendeu? Sim. Mas aí veja, as pessoas estão dizendo que está vendo agora, mas não está aparecendo na visualização. Não entendi nada. Justamente. Ela não está mostrando, ela às vezes não mostra quando está ao vivo, o Stories, ele fica aquela bolinha vermelha e com o nome ao vivo, para as pessoas acessarem. E o Instagram, muitas vezes, ele não está atualizando isso. Beleza. Entendi, mas não está aparecendo no meu, né? A live, pelo que o pessoal está dizendo. Para mim aqui tá conectado o seu, então possivelmente eles vão ter que atualizar ou sair do Instagram e entrar novamente para ver se aparece lá ao vivo. Tá, mas bora seguir. Bora lá. A gente já deu para entender algumas coisas aí em relação a o que o influenciador ele precisa tomar como cuidado na hora de fazer algum tipo de divulgação. E voltando sobre a questão dos jogos que eu estava falando, e naquele início, onde todo mundo estava jogando, vários influenciadores, inclusive influenciadores menores, que não tinham essa quantidade toda, eles estavam sendo, vamos dizer assim, recrutados para divulgar, né? E acabaram fazendo essas divulgações de forma errada, por não saber das leis, até porque eu acho que nem existia essas leis
muito mais claras do que se tem hoje, né? E aí cabe a você que é influenciador, por algum motivo recebeu uma proposta de divulgar, coisas do tipo, entre em contato com um advogado, com a assessoria jurídica, que tenham essa especialidade, e aí sou eu que estou dizendo, o professor advogado Douglas é uma pessoa gabaritada para isso, a empresa Bastos Advogados também tem esse serviço de assessoria, então assim, fiquem à vontade em procurá-los para ter essa consultoria, para que você não seja, assim, não tenha parte dos seus bens, como alguns influenciadores tiveram, bloqueados. Isso. Tiveram parte dos seus bens bloqueados. E antes de a gente continuar, Douglas, é importante a gente até passar, eu dei uma pesquisada sobre justamente o site de aposta. E no site Politize, certo? Politize, isso, desculpa. Foi publicado pelo Lucas Cavalcante em 18/10/2024 e atualizado agora no mês 5, mês passado. Só para vocês entenderem, existe uma movimentação financeira no Brasil e o Banco Central ele emitiu um relatório, isso de janeiro a agosto de 2024. 24 milhões de pessoas fizeram Pix para sites de apostas. Aí isso representa em torno de 18 a 21 bilhões de reais no mês. Gente, é muito dinheiro. E aí, em comparação à loteria, ela recebe em média por mês 1,9 milhões para as apostas enfim, de todos os serviços que eles têm, né? Agora, voltando sobre a questão do CNPJ, ele diz o seguinte, que existem em média 576 CNPJs de apostas que estão registrados, cadastrados. Aliás, que existem, mas só 520 são registrados. Ou seja, 56, em média aí, não estão registrados. Isso já atualizado para agora. Enfim, são alguns números que a gente trouxe para cá, só para vocês entenderem que existe uma empresa, existe um negócio milionário e que eu acredito que isso não vai acabar, não vai... Porque o que acontece? Depois da CPI, eu vi tá tendo muita crítica em relação a isso. Inclusive, alguns questionamentos que faz até sentido, que foi uma das coisas que a gente iniciou falando sobre até que ponto o que é regular, o que não é, sobre esses sorteios, por exemplo, que acontecem em Instagrams. Vou dar um exemplo. A empresa X vende sapato e ela vai lá fazer um sorteio. E ela faz um sorteio pelo próprio Instagram. E normalmente são sorteios que não são regularizados. Então, até que ponto isso também não pode prejudicar a empresa X, a empresa Y, que não está seguindo essas regras que deveria seguir para fazer um tipo de sorteio, por exemplo, né? E aí eu queria só para a gente dar seguimento, porque nesses levantamentos aí, a gente viu que algumas pessoas... Muito impactante tudo isso, né? Muito impactante tudo que você falou. Muitas pessoas perderam bens. Isso. Eu tenho um relato de uma pessoa próxima que chegou para mim e disse: Márcio, fulano de tal, que eu não conheço, era uma pessoa próxima dessa minha amiga, mas fulano de tal teve que vender a casa porque ela chegou num momento que jogando, ganhava, perdia, e vai ter que vender um bem, um patrimônio. A pergunta é, até para que as pessoas que jogam, que apostam, estejam cientes, porque às vezes aí a gente vai entrar naquela questão da lei do consumidor, né? Até que ponto o apostador ele tem algum tipo de garantia. Existe alguma garantia para o apostador no momento que ele está fazendo aquele jogo? Qual a garantia que ele tem? E porque, assim, para mim também não faz sentido ter garantia, porque eu falo assim, garantia de ganho. Porque já está dizendo, é um jogo. Você pode acertar como você pode errar. Mas pode ter que na cabeça do abençoado
ele diga, não, mas aí a lei, existe a lei do consumidor, ela vai me proteger. Existe isso. É o seguinte, ó, lembra que eu falei da lei que foi considerada a lei das bets, né? Uhum. Aqui não vai dar tempo de falar da lei toda, mas eu vou dar até de uma forma mais fácil, uma apanhada aqui, resumido sobre essa pergunta, que é a lei 14.000, né, como a gente já falou, 790 de 2023. Aí essa lei trouxe, né, que entrou em vigor, ela foi, né, ali, ela passou, deixa eu ver aqui só a data da vigência. Pronto, foi justamente lá em dezembro de 2023, produzindo os efeitos já, tá? E agora ela está acontecendo essas portarias, né, do Ministério relativo a apostas, né, relativo a essas questões no seguinte sentido. Um dos pontos é a trazer a chamada aposta de cota fixa. Aí o que significa aposta de cota fixa? Primeiro, ele mesmo, a lei mesmo faz um professor, né? A lei é didática. Ela vai no seu artigo 2º diz, ó, para entender tudo, primeiro, eu acho que responde várias perguntas aí, suas e de várias pessoas, a própria lei. Ela diz, sua primeira pergunta foi o que é aposta. Aí a lei diz, no artigo 2º, aposta, a lei, sou eu não. É o ato, né, eu disse a minha explicação, agora é da lei. É o ato por meio do qual se coloca determinado valor em risco, na expectativa de obtenção de um prêmio maior. Tem explicação melhor do que essa? Você bota R$2 querendo ganhar um carro de 100 mil. Né? No prêmio do fulano, no prêmio do ciclano, não sei o que da sorte, tererê, tererê. É aposta. Só que isso é solto. O que é que essa lei vem fazer? Vem dizer que precisa ter uma cota fixa. Aí ele explica, é um fator de multiplicação do valor apostado que define o montante a ser recebido pelo apostador em caso de premiação para cada unidade de moeda nacional apostada. Aí, para quem não entendeu nada, o que é que significa dizer? Né? Acho que muita gente vendo aqui já vai entender, ou não. Tem problema, vou dizer agora rapidinho. É você dizer, eu já sei, se eu jogar tanto, eu posso ganhar tanto, mas posso perder. Tipo, é engraçado, né? Eu, mesmo advogando e estudando isso, eu nunca joguei. Eu tô errado, eu acho, né? Não sei, né? Pode eu entender, né? Mas nunca joguei, nunca tive vontade de jogar, nada. Só que quando às vezes estou no jogo, assistindo o jogo, com amigos, aí meus amigos, aqueles de jogo, né? De jogo, Flamengo contra Palmeiras, não sei o que, aí começam a explicar, tudo entendido, viu? Médico, não sei o que, nem de direito, né? Outro sei o que, tarará, e disse, ué, aí tem um amigo meu que é médico, aí começa. Mas, ó, se a gente jogar, se for tanto, a gente ganha tanto. Isso é cota fixa, pô. A gente ganha tanto se o Flamengo ganhar. Se empatar, a gente ganha tanto. Se perder, a gente perdeu o que apostou. Então, em resumo, deu para entender que isso é uma cota fixa. E ele quer colocar esses jogos de cotas fixas também nos cassinos online. Porque quando você entra, né, falando os nomes aqui, que não tem problema o nome do jogo, no jogo do Tigrinho, você entra, abre o seu negócio, e sabe-se lá se você vai ganhar 10 mil, 1.000 ou nada. Né? Não é nem isso, não é nem o saber se vai ganhar. É tipo, se ganhar, ganharia tanto se fechar os 3 negocinhos. Se fizer esse daqui, lógico que quem joga muito, quem normalmente é influenciador, que isso é o trabalho dele, né? Ali ele pode, pela experiência dele, entender e até explicar melhor do que eu, né? De dizer assim, não, Douglas, quando a gente fecha as 3 maçãs, normalmente é tanto. Mas o que a lei quer não é o normalmente. A lei quer o apostador, que é o consumidor, que em tese é o vulnerável, mas é vulnerável querendo ganhar mais.
né? Também não é coitadinho, né? É o vulnerável querendo ganhar. Querendo ganhar dinheiro fácil também. Não é só o influenciador que está ali ganhando dinheiro fácil. Porque, em tese, o influenciador está trabalhando, porque está usando a sua cara que podia estar fazendo outra coisa. Né? Ele podia estar fazendo outra coisa. E está ali, tá, gente, isso, aquilo, outro. Para o jogo dele funcionar e ele ter pessoas, plataformas que queiram, né? Jogos de sorteios também, que queiram divulgá-lo, a rede social dela precisa estar movimentada. Isso. Então ela precisa toda hora estar expondo isso, estar expondo aquilo, não sei o quê, para quando jogar um link, ter gente olhando. Porque, então tudo isso é trabalho. Então não adianta a gente querer só criticar o influenciador, né? Quando dizer, o influenciador ganha dinheiro deitado, divulgando o jogo do tigre, do coelho, não sei o quê. O apostador quer o quê? Ganhar dinheiro como? Deitado, ganhar dinheiro de qualquer jeito, entendeu? Isso mesmo. Então, não existe nenhuma garantia de quem joga. Ele não pode chegar na justiça, por exemplo, e querer reaver que o patrimônio que ele perdeu, que era o único patrimônio que ele tinha, vamos dizer assim, que eu acredito que já deve ter acontecido casos como esse. Você perguntou, eu não respondi, perdão, vou voltar. Se o patrimônio dele, ele tem direito de recuperar, aí vamos lá. O Código de Defesa do Consumidor, ele não garante a recuperação, né, normalmente, em jogos online, né? Jogos de azar, na verdade, né? Em apostas. Mas a gente, inclusive, no meio desse buruçu todo, apareceram, né? Para o nosso escritório, vítimas, ou supostas vítimas. Eu, Douglas, não peguei nenhuma. Não peguei, eu quero dizer assim, não assumi o caso de nenhuma. Mas outros advogados, né? Do próprio escritório, eu disse, pode fazer. Eu não vou fazer porque eu defendo os influenciadores, entendeu? Então não tem lógica, né, eu defender também quem está processando os influenciadores. É uma questão minha, mas tivemos debates, tal. Então, quando é que tem direito? Isso é também uma dica não só para o consumidor, que merece todo respeito, é uma dica também para o influenciador, né? Para que ele, depois, vários, né? A gente também fez defesa de vários que receberam processos, né? De gente, de consumidores, né? Dizendo, ganhei e não pagou, me enrolou, disse isso, disse aquilo outro, prometeu isso, prometeu aquilo outro, e parará, não sei o quê. Pontos que dão direito, por isso tem que ter cuidado até do próprio influenciador, que dão direito a indenização, né? Falhas técnicas na plataforma, né? Então, já, né? E não foi só de jogos de cassino também. Já defendi, nesses casos, influenciadores de rifas, né? Nesses casos, dizendo que deu erro, que não sei o quê, que na verdade a minha roleta tinha aparecido, tarará, enfim. Se o site apresentar problemas, né? A gente fez um checklist aqui nosso, como travamento durante a aposta, impossibilidade de sacar os ganhos, o consumidor tem direito à reparação, né? Porque ele ganhou. Então, a empresa, que no caso é ou a plataforma ou, né, os dois, a plataforma e o influenciador, deve corrigir o erro e compensar os prejuízos causados. Então, primeiro ponto, falhas técnicas da plataforma. Segundo, que dá ensejo, que você perguntou, foi essa pergunta, quando dá ensejo dele querer e poder recuperar o valor. Propaganda enganosa, né? Propaganda enganosa. Se o influenciador e a plataforma, né, divulga oferta falsa ou promete ganhos irreais, por isso que é a história de você cumprir lá com os princípios do CONAR, né? Divulga ganhos irreais, o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor lhe dá esse direito de exigir reparação do dano pela publicidade enganosa. Terceiro, só são 4, tá? Pontos.
cláusulas abusivas, né? Se existir, né? Porque nas regulamentações dos cassinos online, né? Que você já entendeu, e quem está assistindo também já entendeu o que são os cassinos online, esses jogos que, né, você não tem uma noção, não precisa ter um entendimento se o Flamengo está melhor, se não sei o que. São os joguinhos, né? Tigrinho e tal. Normalmente não há assinatura de nenhum termo, mas nos outros, por exemplo, na rifa, o cara entra no site, aí o site você está comprando, por exemplo, vou dar a dica, né? Como dizer a história, mas tudo dentro da legalidade. Você chega no shopping, tal, aí compra um livro, compra vários livros, compra uma obra de arte, aí recebe o ticket, concorra a uma BMW. Você já viu isso? Já. Toda hora. O que é isso? Jogos. Né? É um jogo. Né? Só que, veja, aí a forma com que, né, nossos clientes, vários, né, influenciadores do Brasil, grandes aí, é assim também. Na hora de vender, vende um e-book de como emagrecer. E-book de como emagrecer, um e-book. E esse e-book custa R$1,50. Aí você ganha um ticket para concorrer a uma BMW de 200 mil. Está sendo rifado ali, é a BMW, mas ele está ganhando a partir de uma compra. Que é como se fosse essa questão do shopping, né? Aí, ele, ao clicar no site, vai clicando e tem os termos que você clica, é assinatura automática, claro, mas você assina. Se houver termos abusivos, aí dá esse direito de resgate do valor. E a última, se houver fraude comprovada, falei demais já. Fraude comprovada, né? Em caso de golpe, né? Ou quando a plataforma não oferece segurança, tem direito também o consumidor à compensação, né? Respondendo, logicamente, também o influenciador pelos danos aí causados. Então é isso. Normalmente, vamos dizer, esses contratos, né? Porque hoje, por exemplo, para você abrir uma conta no Google, você tem que botar lá, li e autorizo. Ninguém lê aquilo, essa é a verdade. Aí bota lá, li e concordo, porque para você seguir com tal... tô abrindo um e-mail, por exemplo, tem lá uma cláusulazinha que você tem que... Para você abrir, você tem que clicar. Li e concordo. E normalmente ninguém lê. Essa Nem é a verdade. leu, né? Não, ninguém lê. Pois é. Li, concordo e vai. Mesmo o apostador tendo lá, naquele momento, tá abrindo a sua inscrição na plataforma e colocando que leu e concorda. Tem direito se a cláusula for abusiva. Entendi. Entendeu? Aí quem vai dizer que a cláusula é abusiva? Um operador do direito. Né? Entendi. Só isso. Então, o que é que também precisa que a plataforma e o influenciador façam? Tem assessoria jurídica para que esses termos não fiquem abusivos. Porque, uma vez não sendo abusivo, ele assinando, acabou. Mesmo sem ele ler. Porque se ele disse que leu e assinou e concorda, acabou. É verdade. Verdade. Entendeu? Só para a gente finalizar, porque eu acabei até pulando um pouco essa pergunta, mas o influenciador, até que ponto ele é responsável, visto que, como o senhor falou, algumas pessoas, alguns apostadores estavam processando o influenciador. E até que ponto o influenciador, que é apenas um divulgador, porque ele não é dono da plataforma, então até que ponto ele, como um divulgador da plataforma, ele é responsável por essa perda do apostador? Pronto. Ele é responsável se, primeiro, porque tudo no direito você precisa ter consciência para poder ser responsabilizado, né? Se ele não tem a consciência de alguma falha da plataforma, você consegue isentar o influenciador da responsabilidade, né? Então, o cara foi lá e diz, você vai passar a divulgar a plataforma Fênix, né? Então, agora é a plataforma Fênix. Aí ele vai, não sei o que, plataforma Fênix, lógico.
existe uma responsabilidade solidária ali, porque ele precisa confiar naquele produto. Por isso que a empresa está regulamentada com o CNPJ. Eu sempre digo. Aí o influenciador pergunta a mim, olha aí se essa daí tá legal, doutor. Aí eu, olho, tá legal e tá bem vista, né? Vá com fé. Rapaz, começou agora, tenha calma, né? Tá, essa daqui, né, pessoal, sem futuro. Tá. Então, nesse sentido, mas, repito, do ponto de vista da ausência de nexo de causalidade, por exemplo, se o influenciador, imagine, o influenciador é contratado por uma loja de roupas. Mesmo trabalho. Loja de roupas. Aí, ele, obviamente, olha por alto ali a roupa, baixou bacana e divulgou. O consumidor viu no Instagram do influenciador e amou. Foi na loja, comprou. Aí, a camisa ou a calça, vamos supor, da mulher, rasgou no meio do evento. O vestido. Rasgou. Imagina o vexame aí. Você imagina aí. Pá. O influenciador tem responsabilidade? Não. Porque ele não pode ser responsabilizado por aquilo que não depende do seu trabalho. Uhum. O seu trabalho ele vai divulgar, essa plataforma é assim, tal, assá, tarará, tarará. Teve erros técnicos que não estavam na esfera do seu controle, ele não pode ser responsabilizado. Agora, ele não pode sumir. Se o elo de conexão que acontecia era isso, entendeu? A reclamação, quando eu pegava os relatos do boletim de ocorrência, né? Que os consumidores faziam, fulana de tal, ele depois sumiu. Ou então tinha outras, né, que acabavam xingando. Porque, né? Aí, pelo amor de Deus, aí você tem que ter calma, não posso falar palavrão, porque a internet está no seu direct. Mas seu direct só é fazer um print, vira pro mundo. É verdade. Né? É o seu direct, mas o seu direct, você esculhambando a pessoa, né? Vira, mas tá infernizando. Sim. Você respire, né? Respire, fale com o seu advogado e ele ainda vai lhe mandar a resposta para você dar. Né? Isso. Tá. Então é isso, né? Agora, ele não pode sumir. Entendeu? Ele não pode sumir. Ele tem que fazer a interlocução necessária até que se resolva ali, né? Na medida do bom senso, o problema. Uhum. Entendi. Perfeito. Eu acho que deu para esclarecer muita coisa aqui em relação aos jogos de apostas, ao que é a CPI das bets. Deu para entender o quanto o influenciador, o papel do influenciador, porque óbvio que o influenciador, antes de tudo, ele está pensando nele, porque é como o professor Douglas falou, é o trabalho dele. Ele precisa, é o ganha-pão dele, vamos dizer assim, de forma mais clara. Então, se houve uma proposta para ele divulgar, ele vai lá e vai divulgar. Mas aí cabe ao influenciador ter essa responsabilidade e dizer, peraí, eu preciso saber se eu também estou fazendo a divulgação de uma empresa correta, uma empresa séria, enfim, que segue todas essas cláusulas aí, e aí você vai precisar, volto a falar, de alguém que de fato entenda. Às vezes o camarada ele quer pular ou burlar esse caminho que precisa ser feito e pode trazer prejuízo para você. Porque às vezes o influenciador é um influenciador pequenininho, mas que está aí crescendo, aí a casa de aposta chega, quer patrocinar para ele poder divulgar, e aí ele está pensando no ganho dele, mas, pô, tem um pé no chão, não faz as coisas de qualquer forma, né? Só pensando no seu ganho, porque pode ser que depois você ganhe muito e depois lhe seja tirado, porque você não fez da forma correta, né? Então não faz muito sentido. E para quem joga, ter também essa responsabilidade. O vício é o vício para qualquer coisa, então você tem que prestar atenção. Opa, se está me atrapalhando, se está atrapalhando minha família, se eu já não estou tendo o controle, porque a ideia é você ter, como o professor falou, se você quer ter o jogo como um extra, peraí, sobrou aqui um dinheirinho, vou lá, vou jogar, vou ver o que é que vai dar. Mas tenha muita consciência de não, peraí,
vou pegar, tirar da minha família para jogar, porque eu estou visionando aquilo que vai ser. Assim, tá fora até do seu alcance, se você vai ganhar ou não, né? Isso. E assim, volto a falar que existe risco, assim como existe você montar uma empresa, assim como existe você investir na Bolsa de Valores, existe todo um risco envolvido. Então, cabe a você saber o seu momento, que você precisa parar ou não, enfim, para fazer a coisa de forma clara, consciente, né? De forma séria. Mas é isso, professor Douglas, muito obrigado. Agradeço demais. Essa conversa foi assim, muito clara, deu para entender perfeitamente. O senhor é um profissional que a gente assim tem. Quando a gente precisar, pode ter certeza que a gente vai chamar. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. Para mim é bom. É bom. Para mim é bom. Tem uma frase que eu digo assim, né? Rapaz, eu gosto de hospital. Aí, um amigo meu, amiga minha, fez, que loucura, tu dizer que gostar de hospital. Eu disse, porque eu penso, igual quando você pensa o copo cheio em vez de copo vazio. Eu não penso no hospital como o lugar de eu estar doente. Eu penso no local, já estou doente, eu estou indo me curar. É a mesma coisa do criminalista. Entendeu? Você tem que gostar do criminalista, não antes de você ir, mas sim, em precisando, você vai ter com quem contar. É verdade. É isso aí. Mas muito obrigado mesmo, mais uma vez. Um ótimo final de semana. Vá descansar, porque o dia foi corrido. E muito obrigado mesmo, viu? E obrigado a todos que participaram, que entraram. Enfim, eu acho que a gente vai até ver a possibilidade, vou ver com o pessoal, para tentar conversar até com... Não sei se existe algum canal do próprio Instagram, que infelizmente já aconteceu, acho que essa é a segunda vez que acontece, de ele não mostrar que o convidado está ao vivo. Enfim, mas muito obrigado mesmo. Valeu. Eu vou fazer um print aqui da gente. Eu sei que faz 2 prints, um normal, depois bora lá. Vai fazer outro agora rindo mesmo, eu. Aê! Bora, 1, 2, 3. E assim, pessoal, obrigado também, Márcio. Obrigado você, obrigado a toda a equipe do Amplifique Cast, tá? Estou à disposição, podcast. Não só eu, como toda a minha equipe, né? De advogados do escritório, do Basta Advogados, e de professores da DB, curso e concurso, também de assessores acadêmicos da DB, assessoria acadêmica. Galera, siga aí todos os Instagrams, né? E até a próxima. Bom final de semana. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.